Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está pensando em reformar ou já está no meio do caos da reforma ou, pior ainda, você já reformou e teve algum problema. Olha, eu poderia começar esse vídeo dizendo que o óbvio, que reformar é muito mais difícil do que construir do zero e que faz mais sujeira, enfim. Porém, não vale a pena eu abrir minha câmera aqui para você para falar o óbvio. O meu objetivo aqui é eu te falar de forma técnica e sem enrolação nenhuma o que você tem que entender para você poder fazer uma reforma de sucesso e, caso já tenha tido algum problema na reforma, como você pode corrigir isso, tá bom? Antes de eu explicar o problema estrutural que a maioria ignora, deixa seu like aqui, já comenta se você já teve algum problema aí de reforma ou se já está passando por algum problema de reforma, que a gente te ajuda aí nos comentários, tá bom? E se você quiser ter mais conhecimento sobre o assunto, eu tenho um e-book completo sobre construções e reformas, onde você mesmo pode se tornar o fiscal da sua obra. E esse serve para pessoas leigas, para engenheiro, para arquiteto, para mestre de obra, para todo mundo que precisa ter um conhecimento a mais de pessoas com mais experiência, tá bom? O link está aí embaixo se você quiser. Mas vamos lá, direto ao ponto. Existe um abismo de diferença entre uma reforma de maquiagem, uma reforma cosmética, de uma reforma de layout, uma reforma onde você vai derrubar a parede, uma parede onde você vai trocar uma porta, uma parede onde você vai mudar uma janela de lugar. Quando você decide mudar o layout, quando você decide derrubar uma parede para integrar uma sala, para aumentar um quarto, a gente está entrando no mundo das demolições, ou seja, a gente está saindo de uma reforma cosmética, uma reforma de trocar piso, para uma reforma onde você vai estar demolindo, você vai estar gerando vibração na sua casa. E aqui que a dor de cabeça vai deixar de ser um problema de sujeira, um problema de, será que o pedreiro atrasou? E começa a ser um problema que vai gerar problemas estruturais para sua casa, tá bom? Uma demolição, ela não é só derrubar um tijolo. Eu sou um engenheiro estrutural, então sempre vou puxar para o meu lado. Eu lido diariamente com a frustração de clientes que não entendem uma coisa simples. Quando você marreta uma parede, quando você usa um martelete, uma parede, uma viga e um pilar, essa energia que você está causando na parede, essa vibração, ela não fica só ali concentrada naquele cômodo. Você está reformando seu quarto, mas não quer dizer que não vai ter influência lá na cozinha. Porque como está tudo conectado, se você vibra em um ponto, essa vibração vai passando pela estrutura até atingir outros, talvez outros pontos que não foram feitos da melhor forma, não foram feitos da forma correta e vão sofrer com isso. Inclusive, mesmo situações onde a gente foi feito tudo da forma correta, pode acontecer problemas, onde você está trabalhando em um ponto, mas está afetando o outro devido a essas vibrações. Quando você mexe na estrutura da casa, você perturba o equilíbrio das coisas que estavam ali há muito tempo, principalmente em casas mais antigas. E aqui que entra o ponto mais crítico. Muita gente acha que pode ir derrubando parede, porque não tem um pilar. Roberto, eu vou derrubar a parede, não tem um pilar ali, é só uma parede. Primeiro, ao derrubar uma parede, você gera vibrações, essas vibrações vão para as outras partes da estrutura, como a gente já comentou aqui. Mas aí tem um problema mais grave. Muitas casas, principalmente as mais antigas, a própria parede é utilizada para fazer a sustentação da laje, da cobertura e talvez até outro pavimento. Tá? Existem formas corretas de fazerem isso, existem formas erradas de fazerem isso, não é o objetivo do vídeo. Porém, paredes sim podem ser estruturais, podem servir como estrutura, podem estar ali afetando positivamente ali a sua casa. E ao retirá-la e ao demoli-la ou ao fazer qualquer alteração nela, você pode estar causando danos irreversíveis para sua casa, tá bom? Então, acho que o principal ponto é você prestar atenção na hora da demolição. Mas beleza, você está falando que demolição é complicada, mas aí, como é que eu resolvo? Bem simples. Quando você for demolir uma parede, principalmente se você não tem conhecimento sobre essa parede, você vai escorar a região toda ali que pode ser afetada. Por quê? Quando você gera uma vibração na estrutura, o quanto que ela vai vibrar depende do vão, ou seja, da distância entre um apoio e outro, uma parede e outra. Então, se você está demolindo ali uma parede, primeiro, você precisa escorar, porque você não sabe se essa parede está fazendo sustentação para laje, para cobertura e para demais elementos. Então, você vai escorar essa parede a cada 1,5 m, como se você estivesse executando uma laje.
Garantir ali que as lajes próximas e as estruturas próximas estejam bem escoradas para que essa vibração não seja tão impactante e não saia gerando fissuras. Mas, poxa, Roberto, eu estou reformando só o meu quarto, estou reformando só a minha sala. Eu tenho que escorar outros ambientes para garantir que não vou ter problema? Sim, se você quiser evitar de ter problema, é exatamente o que você vai fazer. Claro, vai sair mais caro, sim, mas vai te evitar um problemão lá na frente. Beleza? Beleza. E lembra que eu falei que lá no começo existe uma diferença entre uma reforma estética, uma reforma cosmética para uma reforma de layout? Pois é, eu falei que era simples, né? Pintar uma parede, trocar um piso, mas existe uma exceção que também pode te dar muita dor de cabeça, que é uma reforma do banheiro. E é uma das reformas que, poxa, todo mundo quer na sua casa. E quando eu falo banheiro, estenda-se a todas as áreas molhadas. O que seria uma área molhada? Banheiro, lavanderia, varanda, tudo que tem contato com água. E por que é um problema justamente por conta dela. Imagina lá, você quer trocar o piso do seu banheiro, você quer trocar o piso da sua varanda, você quer trocar o piso da sua lavanderia. Beleza, você vai lá, pega a talhadeira, vai tirando os pisos ou um martelete, enfim, com o equipamento que for. Muita gente esquece que abaixo daquele piso, embaixo daquela argamassa, tem uma camada de impermeabilização que muita gente esquece que está ali. Porque ninguém lembra da impermeabilização até ela dar problema. Porque a partir do momento que você causa qualquer dano, fissura, abertura naquela impermeabilização, você quebra aquela estanqueidade. O que isso vai acontecer? A água, ela procura o lugar por onde ela vai passar. Não importa o quão pequeno seja, a água vai encontrar o caminho dela. Então, se você quebrou aquela estanqueidade, a água pode vazar para o andar de baixo. Ela pode vazar para as paredes vizinhas, dando aquele problema nas paredes. Ela pode, pior ainda, vazar para o seu vizinho. E aí, o problema é garantido. E esse problema é o mais difícil de resolver. Porque imagina só, você acabou de trocar todo o seu piso. Quebrou ali a estanqueidade e não sabia. Começou a usar seu banheiro, tá animado e tal. Passou 1, 2, 3 meses. Começa a aparecer algum problema na parede. Algum problema no vizinho, algum problema no andar de baixo. Você não sabe onde é. Batata. Você quebrou a estanqueidade. Você prejudicou a impermeabilização daquele ambiente. E para resolver, aquele seu piso novo que você acabou de colocar, tem que tirar ele todo de novo. Tirar a argamassa, refazer a impermeabilização, fazer um teste de estanqueidade novamente e refazer aquele piso. Ou seja, todo aquele estresse que você já teve, pagou caro por ele, você vai ter de novo por conta desse detalhe extremamente importante que às vezes a pessoa ali talvez não esteja muito ciente. Então, quando a gente vai fazer demolição do piso do banheiro ou de lavanderia ou da parte da varanda, tem que ser feito com muito cuidado para que essa camada de impermeabilização não seja afetada. E se você é um cara precavido, se você é um cara que não gosta de problema, já considera fazer impermeabilização se você for mexer no piso de área molhada. Ah, não, mas eu vou fazer com cuidado. Refaz a impermeabilização, garante ali a estanqueidade da água, evita problema para si mesmo, principalmente no futuro, tá bom? Então, para fechar, gente, é o seguinte, a grande dificuldade de uma reforma, o motivo real da dor de cabeça é a integração. Você está tentando colar algo novo, algo moderno, em cima de algo antigo que foi feito há 20, 30, 40 anos atrás, por uma mão de obra que ninguém sabe quem foi, com um material que talvez nem exista mais, de forma que ninguém lembra de como foi feito. É esse desconhecido que gera tanta frustração e dor de cabeça. Nós, profissionais da área, quando a gente passa um orçamento para o cliente, às vezes o cliente até se assusta. Poxa, tá me passando, eu só quero mexer no meu quarto ali, no meu banheiro. Você está me passando um volume muito alto. Pô, podia estar construindo uma coisa nova com isso. Sim, porque construir novo é muito mais fácil do que mexer em algo antigo. E é por isso que todo mundo associa reforma com dor de cabeça. Porque é complicado, porque gera dor de cabeça, gera frustração. Porque você passa por todo aquele problema de obra, atraso, tudo mais, entrega achando que está perfeito. E depois de algum tempo começa a aparecer problemas e gera aquela angústia, aquele problema, aquela chateação que é tão associada a reformas, tá bom? Então, se você quer evitar esse tipo de surpresa, se você quer evitar esse tipo de problema na sua estrutura, no seu orçamento, você precisa de um conhecimento ou de algum profissional que tenha esse conhecimento para que não deixar isso acontecer.
Não esquece de curtir esse vídeo, comentar se isso te ajudou e se você está tendo problema ou se já teve problema em obra, tá bom? E não deixa de dar uma conferida no e-book, caso você queira ser essa pessoa de fiscalizar a sua própria obra, ou se você é um engenheiro, um arquiteto que quer fiscalizar a sua obra, mas talvez não saiba exatamente o espaço que você precisa ter cuidado, qual o tamanho da viga eu preciso utilizar quando eu vou demolir uma parede, tudo isso aí lá no e-book, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima aula.